partido, deputada Érica Bucay, ele já é vencedor. Não votando aqui, o Escola Olá, Sem pessoal, Partido já eu estou aqui funcionou. na Câmara dos A mente dos Deputados, alunos no do nosso plenário país 1. O que está acontecendo aqui agora é o debate e talvez a votação do projeto chamado Escola Sem Partido. É um debate muito importante que está acontecendo no país e muito preocupante. E é sobre ele que eu queria conversar com vocês agora. Eu sou o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Hoje é dia 22 de novembro, uma quinta-feira de manhã. São 11 horas da manhã, 11 e alguns minutos, e está em debate no plenário 1 esse projeto chamado Escola Sem Partido. O projeto apresenta uma proposta que, para quem não conhece educação, pode parecer uma boa ideia. A ideia de evitar que a escola seja usada para alguma doutrinação, para forçar os alunos a acreditarem numa determinada visão de mundo. Vocês estão ouvindo agora alguns gritos, algumas pessoas falando mais alto. O clima está bastante tenso e eu queria explicar para vocês o que é que está por trás desse projeto e quais são os riscos que ele traz embutidos. Em primeiro lugar, é necessário fazer uma lei nova sobre isso? Não. O Brasil já tem, tanto na Constituição quanto na Lei de Diretrizes e Bases, regras muito claras para a educação brasileira. E essas regras vedam, proíbem que a escola seja usada para qualquer tipo de propaganda partidária. Isso, portanto, já está proibido, não há necessidade de uma nova lei que faça isso. Portanto, é errada a informação de que nós precisamos de uma lei para proibir que haja propaganda partidária nas escolas. É claro que nenhum de nós quer que a escola seja um lugar para propaganda de qualquer partido. Mas a escola deve ser, sim, um lugar para estimular o pensamento crítico, para estimular várias visões, o debate sobre várias visões de mundo, o debate sobre concepções pedagógicas também, sobre como aprender, como ensinar. Aliás, a própria Constituição Federal, ela já estabelece essa diversidade, essa pluralidade de visões e de concepções pedagógicas. Portanto, a primeira questão, o Brasil não precisa de uma nova lei, porque a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases já vedam, já proíbem que a escola seja usada para fazer propaganda partidária. Em segundo lugar, a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases são muito claras ao estabelecer que a escola deve ser um lugar onde se apresentem diversas visões, a pluralidade de visões. Em terceiro lugar, o próprio Ministério da Educação, independente do governo que esteja, reconhece que a escola deve ser esse lugar também plural, um lugar onde diversas visões são apresentadas e um lugar onde se estimula o pensamento crítico, onde os alunos vão aprender a refletir por si mesmos, onde vão ter acesso a vários conceitos, a várias formas de ver o mundo e vão criticamente e formando a sua própria visão de mundo. Terceiro ponto, diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Já houve uma liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal vedando a aplicação de uma lei do estado de Alagoas que tentava fazer a mesma coisa que o Escola Sem Partido tenta em nível federal. O ministro, muito preocupado com os impactos dessa lei, disse que a lei, sob o pretexto de impedir a doutrinação, poderia estimular a perseguição de professores por alunos que não compartilhassem da visão do professor. Portanto, é muito preocupante que esse tipo de prática comece a se estabelecer. A desconfiança entre alunos e professores. Se o Escola Sem Partido for aprovado, ele vai estabelecer que se tenha uma folha sobre a parede de cada sala dizendo o que os professores podem e o que não podem fazer. Será que é razoável estimular essa desconfiança entre alunos e professores? Será que é saudável transformar o ambiente escolar, o ambiente da sala de aula, num ambiente de desconfiança? Será que é bom para o Brasil? Será que é bom para as nossas crianças e adolescentes minar, solapar a autoridade do professor?
colocar o professor sob desconfiança, sob suspeita? Qual vai ser o efeito disso depois, também nas crianças e nos adolescentes, em relação às suas famílias? Será que hoje ou amanhã não estarão filmando professores e depois não estarão filmando pais, mães e colocando em xeque a autoridade também de pais e mães sobre eles? Será que é bom para a educação criar essa suspeita entre uma figura que é uma figura de autoridade, o professor, a professora e os alunos? Será que é bom que os professores desconfiem dos seus alunos, estejam em dúvida se os seus alunos estão filmando, gravando o ambiente de sala de aula? Será que isso vai melhorar a educação brasileira? Nenhum país do mundo avança desse jeito. Essa é mais uma péssima ideia, disfarçada de um avanço, mas que representa um tremendo retrocesso. Os professores, as professoras, e eu falo isso como professor, não falo isso como parlamentar, como deputado, já enfrentam situações dificílimas, já lutam muito para poder oferecer uma educação de qualidade. Não é razoável impor mais um problema para professores e professoras que seja a desconfiança entre eles e seus alunos. Isso não vai contribuir para melhorar o ensino no Brasil. E eu acrescento mais um aspecto. Eu, além de professor de Direito, sou professor hoje universitário, eu sou professor de História também. Dei aula no ensino fundamental, dei aula no ensino médio e posso assegurar a vocês que essa ideia de neutralidade é uma ideia que, para as ciências humanas, ela é uma ideia errada. É impossível em ciências humanas alguém apresentar um fato histórico sem que junto dele haja uma interpretação, uma determinada visão de mundo. É mentira dizer que é possível apresentar qualquer fato histórico sem que haja por trás dele uma visão de mundo. O que é importante é que isso fique claro para os alunos, que os alunos saibam que aquela é uma determinada visão, mas que há outras. Há visões diferentes, que podem ser conhecidas por livros, por outros autores. Agora, é impossível exigir de um professor que ele não apresente a sua visão de fatos históricos, por exemplo. Eles são fatos interpretativos, eles são fatos que embutem um ponto de vista necessariamente. E o professor de História, o professor de Geografia, o professor de Sociologia, que disser que está apresentando toda a sua matéria, sem que ela, de alguma maneira, tenha ali também presente, embutido, inevitavelmente, involuntariamente, uma visão de mundo, ele não está dizendo a verdade para os seus alunos. O importante é os alunos saberem que aquela é uma visão e que há outras visões também que merecem ser respeitadas e que merecem ser conhecidas. E devem também ser apresentados os alunos a essas outras visões. Agora, o professor necessariamente ele olha o mundo de um determinado lugar. O importante é isso ficar claro para os alunos. Portanto, pessoal, isso não é bom, essa ideia não é boa sob nenhum aspecto. Nós devemos garantir que a sala de aula seja um lugar de pluralidade, de diversidade de opiniões. Aliás, a gente vai divulgar manifestos que estão sendo feitos pela internet contra essa proposta, que ela promete uma coisa que parece boa, mas que ela embute um grande perigo de solapar a autoridade do professor e da professora, de criar um clima de suspeita e desconfiança entre alunos e professores, de enganar os alunos, apresentando para eles uma determinada visão, como se aquela visão fosse uma visão neutra, uma visão sem interpretação, o que não existe em ciências humanas. Portanto, o que é melhor é seguir a Constituição, que já existe, seguir as leis que já existem, obedecer a lei de diretrizes e bases, proibir sim, evidentemente, como a lei já proíbe, sem necessidade de qualquer outra lei, que a escola seja lugar de propaganda partidária, mas ela deve ser um espaço de diversidade de opiniões, de pluralidade de visões, de riqueza de debate e de confiança entre alunos e professores. É assim que a gente vai garantir uma educação melhor para o nosso país. E vamos apoiar as professoras e os professores. Eles precisam de apoio, eles não precisam de mais um problema, de mais
um ataque ao seu ofício, mas ao contrário, precisam de apoio, de ajuda e de investimento do nosso país para que de fato a gente possa melhorar a educação brasileira. Evidentemente, nós não queremos partidos nas escolas, nós queremos pluralidade de visões. E para isso, não é necessário fazer nenhuma lei nova. É necessário garantir essa diversidade de opiniões, um debate franco, fraterno, respeitoso, para formar cidadãs e cidadãos com pensamento crítico, capazes de mudar o Brasil para melhor. A gente volta a conversar sobre esse tema e sobre outros temas. Eu quero com isso cumprir o meu dever de informar vocês o que está acontecendo na Câmara, o que está acontecendo no Congresso, o que está por trás desses debates, mostrar os bastidores das discussões e, de alguma maneira, abrir o mundo da política para a cidadania que precisa saber o que está acontecendo aqui e entender o que é que está por trás de cada debate. A gente continua em contato pessoal sobre esse tema e sobre outros temas também. Um abraço grande e vamos fortalecer e melhorar a educação brasileira e não piorá-la, como essa proposta, infelizmente, tende a fazer se for aprovada. Espero que não seja, vamos lutar para que ela não seja aprovada, porque ela não é uma boa ideia para melhorar a educação brasileira, ela vai piorá-la se for aprovada. Um grande abraço, pessoal, para vocês, muito obrigado por todo o carinho e todo apoio de vocês aqui, tá bom? Um abraço também para os meus alunos aí que estão me mandando abraços e manifestações carinhosas. Eu tenho muito orgulho de ser professor. Muito obrigado, um abraço grande para vocês, pessoal.